Estamos falando de Apocalipse 17, a mulher montada na besta. Essa é a continuação, do vídeo sobre esse tema. Falta ainda 4 coisas para acontecer antes da profecia de Apocalipse 17. Então, só para dar uma recapitulada rápida aqui, Apocalipse 17, quando você pega o primeiro versículo, está dizendo que um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e disse: venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo. Então, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Então nós entendemos no capítulo 17 de Apocalipse que um dos anjos está falando um dos acontecimentos referente a uma das taças descritas no livro do Apocalipse. Então eu te convido para voltar a Apocalipse 16 para nós entender qual taça é essa que esse anjo, nesse momento, ele vai derramar sobre o Império Romano ou sobre a mulher montada em cima dessa besta. Então, em Apocalipse, no capítulo 16, volta um capítulo na sua Bíblia, versículo 2 diz assim: o primeiro anjo foi e derramou a sua terça parte pela terra, e abriram-se ferida maligna e dolorosa naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então preste atenção, o primeiro anjo, que é aquele que traz a primeira taça, ele derrama uma chaga maligna, mas só pegam sobre as pessoas que têm a marca. Então hoje eu não posso dizer, nossa, o mundo ele está cheio de peste, porque a mesma peste que nós vemos no mundo, câncer, AIDS ou outras enfermidades, se elas também acometem o cristão, então ela não é essa praga, porque essa praga ela só irá pegar naqueles que têm a marca. Então hoje, como é que você vai analisar se essa profecia já se cumpriu ou não? Ela só pega sobre aqueles que têm a marca. Então qualquer doença que pega num cristão que não é marcado, ela não é a doença da taça do primeiro anjo. Ela já se cumpriu? Não. Porque toda doença que existe hoje, que o ímpio está sujeito, o cristão também está sujeito. Então, essa taça ainda não se cumpriu. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se formou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Alguém pode falar assim, nossa, mas você não vê quantas criaturas já estão morrendo nos oceanos, quantos peixes morrem, quantas catástrofes. Sim, essas catástrofes, elas têm acontecido, Está havendo uma mudança na natureza, sim. Mas quando esse anjo da segunda taça, ele derrama a sua taça, o que acontece aqui? Toda, não é alguma parte, não. Toda criatura que está no mar morre. Todos os seres viventes que estão no mar vai morrer. Então, se hoje você olha para o oceano, você ainda vê qualquer ser vivente que trafega pelos oceanos, que existe no oceano, é porque a terceira taça ainda não se cumpriu. Quando essa taça se cumprir, não existirá mais animais nos oceanos. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre a água dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgas essas coisas.
pois eles derramam o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. O quarto anjo derramou Então aqui o terceiro anjo, ele faz com que a terça parte dos oceanos se transforme em sangue. Da mesma maneira, lá no Egito, quando Moisés tocou na água e o mar se transformou em sangue, é esse tipo de sangue que a Bíblia está falando. Mas por que Deus vai fazer isso com as águas? Porque muitos dos profetas do Deus Altíssimo foi morto nessa terra. E isso é uma sentença contra a humanidade, mostrando a grande indignação que ele tem com os homens que não receberam a sua palavra, a sua profecia, e ainda mataram os seus enviados e os seus profetas. Versículo 8: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Então a gente está falando de um calor extremo que virá. Essa taça já foi derramada? Ainda não foi. Por quê? Porque para que essa taça seja derramada, para que isso aconteça, o sol hoje, é verdade, ele tem atingido temperatura mais do que o normal. Mas lá no livro de Apocalipse diz que o sol ele chegará a esquentar 6 vezes mais do que o seu estado normal. Então eu posso dizer que essa profecia se cumpriu? Não, essa profecia ainda não se cumpriu. Então nós vemos, existe alguma doença que só um grupo de pessoas hoje não é acometido, e outro grupo que não é acometido? Ainda não existe. Todo ser humano está sujeito ainda a pegar todo tipo de doença nessa terra. Então nós vemos que essa profecia, essa taça ainda não foi derramada. Todos os animais do mar já foram mortos? Não. Então essa taça não foi derramada ainda. Os rios já se transformaram em sangue? Não. Então essa taça não foi derramada ainda. O sol já aqueceu 6 vezes mais do que o normal? Ah não, ele aqueceu quase o dobro. Então não se cumpriu. A Bíblia, ela cumpre vírgula por vírgula, letra por letra. Qualquer outro livro de qualquer escritor ou de pseudos profetas que existem por aí não servem para lançar luz na palavra de Deus. É a Bíblia que lança livro em qualquer outro autor ou qualquer outro escritor que fala de Deus. Sem essa palavra não existiria outros livros para falar de Cristo. Então nós chegamos aqui no versículo 10, o versículo chave, que diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em treva. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se sobre as obras que haviam partido. Esse quinto anjo, ele é o anjo de Apocalipse 17 que chama João. Olha o que está escrito aqui: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então esse sim é o anjo que chama João em Apocalipse 17 e fala: João, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer com essa mulher sentada na besta. Então nós entendemos que Apocalipse 17, e você tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Apocalipse 17
ele é a quinta taça da ira de Deus. Mas eu quero me estender um pouquinho mais e falar mais duas taças que vão acontecer depois, já que para você entender. O sexto anjo derramou, isso é depois da profecia de Roma aqui, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aonde fica o grande rio Eufrates? Ele fica em torno da cidade de Israel. Ele é um dos primeiros rios mencionados na Bíblia, logo ali na criação, onde o homem foi formado ali. Então, o rio Eufrates, ele é um dos rios que estão em volta de Jerusalém. Então, esse sexto anjo, ele derrama uma taça sobre o rio Eufrates e secam as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rã. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem. Então, aqui está dizendo o que? O rio Eufrates seca e começa a se preparar uma batalha. No versículo 15, eis que vem como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva contigo as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista a vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Então, aonde fica Armagedon, meu amigo? Pega a internet, pesquisa, Vale do Armagedon, fica ali próximo, ali em Israel. Então, aqui fala de uma batalha quando o rio Eufrates se seca, abre a passagem para os reis do Oriente invadir Israel, entrar em Israel, a caminho do Vale de Armagedon. Então, essa guerra não é em Roma, apesar de Roma ter contribuído para matar o sangue dos profetas de Deus, e Roma ter participação na idolatria e ter participação no reinado do anticristo, mas essa batalha final, ela do sexto anjo, ela se dá no Vale do Armagedon. Então o sétimo anjo, versículo 17, derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpago, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, que o homem existe sobre a terra. Então a grande cidade foi dividida em 3 partes. Que grande cidade é essa? A cidade da onde veio Davi, a cidade da onde nasceu a nação eleita, a nação de Israel. E a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, aqui está as 7 taças da ira de Deus. Você percebe que Apocalipse 17, ela é um grupo das 7 taças, ela é a quinta taça, e depois da profecia da quinta taça, existe ainda uma batalha no Vale do Armagedon em Israel. As nações da terra
vão para aquele lugar. Isso pode ser um tema que eu vou falar em um outro assunto, mas você vê que antes da quinta taça ser derramada, algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas ainda vão acontecer. Então é um pouco precipitado falar que nesse momento, com a renúncia desse Papa, já é o fim. Inclusive um cara veio falar comigo esses dias, não, mas já é o fim. Eu falei, tudo bem. Então, se não cumprir do jeito que você está falando que vai acontecer, você é capaz de chegar e falar assim, não, se não acontecer, você reconhece que você errou, aí ele... Por isso, eu peço a você que está me ouvindo, não vá por palavras, não vá por o que você vê na internet. É simples, leia Apocalipse 16, quem lê, entenda, não vá pela cabeça dos outros. Você tem uma Bíblia na sua mão, confira e veja que essa bomba toda que soltam por aí, às vezes é uma faísquinha, deixa muitas pessoas atribuladas, pessoas que nunca pensaram em Deus, falam, meu Deus do céu, agora eu vou voltar para a igreja, eu vou me converter, eu vou, calma, entendeu? Calma, mas você precisa voltar para a igreja sim, eu não digo para a igreja, mas você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, independente se vai cair pedra do céu, independente se o mar vai se transformar em sangue, independente da marca. Essas coisas não tem que ser motivo para você chegar até Cristo. Você tem que chegar até Cristo logo. Não precisa essas coisas acontecer para você chegar até Cristo. Você precisa chegar a Cristo, não é pelo medo do que vai acontecer, não é por medo de ir para o inferno, não é por medo de anticristo. Você precisa ir para Cristo, porque Cristo te amou. Porque Cristo, Ele se entregou na cruz por você. Tem tanta gente esperando que vai cair no seu e dizem que agora o Papa vai levantar da sepultura, e o Papa agora... Calma, gente. Antes de acontecer muitas coisas que está para acontecer, muitas pessoas vão morrer nesse mundo. Aí eu te pergunto, se essas pessoas estão esperando só os acontecimentos que vão acontecer e não olhar para a vida dela com Deus e morrer sem ter tido um encontro com um Deus de amor, vai adiantar ela ficar especulando tantas coisas? Então se o Apocalipse está próximo, se está longe, isso é o que menos importa. O que importa é que você tenha um encontro real com Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, com você o mais rápido possível, porque Ele te ama de verdade e Ele quer te salvar. É isso aí.